E aí, querido aluno, tudo bem com você? Bom, eu vou mostrar que dá para a gente fazer o conteúdo inteiro de cinemática, ou pelo menos a parte mais elementar desse conteúdo de cinemática, num videozinho bastante curto. Veja que esse conteúdo na escola você perde mais ou menos um mês e pouquinho, talvez até mais, estudando direto e ainda assim faltando um pedaço dentre os tipos de movimento que eu vou abordar aqui. Mas aqui no nosso esquema a gente vai fazer uma abordagem muito direta, muito dinâmica, de tal modo que vai dar para entender o basicão de cinemática inteiro em 10, 15 minutos, tá? Então, anota esse resuminho aí, se você já deixa logo o seu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, e vamos que vamos. Bem, ao contrário do que alguns imaginam, a gente só aprende no ensino médio basicamente 5 tipos de movimento. É claro que você pode aprender um pouco mais de um pouco mais de outro, ou mesmo não aprender algum deles, como acontece às vezes, mas de maneira geral nós aprendemos 5 tipos de movimento. São eles: o, o movimento retilíneo uniforme, nosso famoso MRU, o movimento retilíneo uniformemente variado, o MRUV, o movimento parabólico, para esse aqui a gente não tem nenhuma sigla, mas ele é um caso particular dos dois primeiros. O movimento circular uniforme, o MCU, e finalmente o movimento harmônico simples, que se estuda de maneira separada dos outros 4 movimentos. Sinceramente, não entendo por quê. Aqui a gente vai estudar tudo junto, tá? Inclusive, então, nesse videozinho tão rápido, a gente vai ver o MHS junto, pelo menos a cinemática dele. Muito bem, vamos passar então para cada um deles. O primeiro deles é o movimento retilíneo uniforme, o tipo mais simples de movimento que a gente aprende no ensino médio. A palavra uniforme para nós quer dizer velocidade constante. Então, V constante. Pelo fato da trajetória ser retilínea, nesse movimento a velocidade vai ser constante em módulo, em direção e em sentido, ok? E aí eu aproveito o ensejo para poder até mencionar um aspecto interessante. O sinal da velocidade tem um significado importante, ele indica o sentido do movimento. Quando nós temos velocidade positiva, nós estamos no chamado movimento progressivo, enquanto velocidade negativa nos indica um movimento retrógrado. O que quer dizer cada uma dessas coisas? Progressivo é o movimento em que o corpo segue no sentido positivo da trajetória, tal qual se definiu. Então, por exemplo, se o corpo vai da posição 3 para a posição 18, ele tem movimento progressivo e a sua velocidade é positiva. Por outro lado, se o corpo vai, por exemplo, da posição 25 para a posição 4, isto indica um movimento retrógrado, porque o corpo está indo no sentido negativo da trajetória. Entenderam, pessoal? Então, o sinal da velocidade indica o seu sentido, o sentido do movimento. Ok? Bem, vocês vão ver que todos os movimentos que nós temos aqui possuem uma equação de movimento particular, que é a função horária da posição. Isto é, uma equação que me permite saber qual posição o corpo ocupa para cada instante de tempo que eu chutar. No movimento uniforme, essa função é a mais simples possível. Ela é simplesmente uma função de primeiro grau. A gente vai simbolizar, como de costume, por S a posição, por V a velocidade, por T o tempo. Aqui não tem aceleração, mas quando houver aceleração, ela será simbolizada pela letra A. E a função horária da posição para o movimento uniforme é uma equação muito conhecida, S igual a S0 mais VT. Isto é, a função horária da posição para o movimento uniforme nada mais é que a posição final é igual à posição inicial que o corpo ocupa, mais o produto da velocidade pelo tempo de duração do movimento ou da análise do movimento. Ok? Bem, como isso aqui é uma coisa que tem que ficar clara, caríssimo estudante, existe uma confusão que se faz muitas vezes entre
aliás, uma confusão que os alunos fazem em decorar a função e decorar o gráfico referente ao movimento. Pois é, eu não quero que vocês pensem assim, porque a toda função estará associado um gráfico. Então não é correto nós enxergarmos as duas coisas de maneiras independentes. Vamos enxergar as duas coisas juntas. E aí, se a gente começar a vê-las juntas, fica mais fácil de guardar qual é a função e qual é o gráfico. Por exemplo, S igual a S0 mais VT vai nos fornecer um gráfico de S por T bem simples. Como isso aqui é uma função de primeiro grau, isto é, o tempo está elevado à primeira potência, está elevado a 1, a função S por T é uma função de primeiro grau, cujo gráfico é conhecido, é uma reta. E ela pode ser uma reta crescente, como ela pode ser uma reta decrescente. Então estas são duas possibilidades. Bom, o que cada uma dessas retas, o que nós podemos tirar como significado de cada uma dessas retas? Bom, primeiro, essa reta roxinha indica um corpo cujas posições vão diminuindo à medida que o tempo passa. Bom, mais que isso, se nós analisarmos de um ponto de vista puramente matemático, essa função é decrescente, o que quer dizer que o termo que multiplica a variável é o tempo, né? O termo que multiplica a variável, nesse caso a velocidade, é negativa. Ou seja, isto representa uma velocidade negativa. Enquanto no caso da curva da reta vermelha, nós temos uma reta crescente, o que representa uma velocidade positiva. Então, o corpo representado pelo gráfico vermelho é um corpo que está em movimento progressivo, enquanto o corpo que está representado pela reta roxa representa um movimento retrógrado. Ok? Além disso, pessoal, guardem, esse ponto em que a função corta o eixo vertical sempre será igual ao termo independente da função. Isso eu estou falando do ponto de vista puramente matemático, tá? Quer dizer, o ponto em que a reta corta, o ponto que a reta, a curva, o que seja, corta o eixo vertical, sempre corresponde ao termo independente da nossa função. Isto é, ao termo da função que não é multiplicado por ninguém. O termo da nossa função que não está sendo multiplicado por ninguém é justamente o S0. Então, isso aqui é o S0 para o nosso corpo representado pela reta vermelha, enquanto isso aqui de cima é o S0 para o corpo representado pela reta roxinha. Beleza? Pessoal, movimento retilíneo uniforme é isso, ok? O resto aí você tem problemas de encontro, de ultrapassagem, que lá na sala virtual do Doutor Físico a gente vai poder treinar à vontade, mas a teoria é isso e acabou. O resto são penduricalhos, são só detalhes, mas isso aqui corresponde a 99% do conteúdo de movimento retilíneo uniforme, tá bom? Vamos para o próximo tipo de movimento, eu disse que era rápido, né? E o segundo tipo é o nosso querido movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, nesse caso aqui, esse nome uniforme sempre quer dizer alguma coisa constante. Aquele é uniformemente variado, ele varia. Mas essa palavra uniformemente quer dizer que esse movimento varia alguma coisa de maneira controlada. Bem, o que varia de maneira controlada nesse movimento é justamente a velocidade. A velocidade varia de maneira controlada. E isso acontece porque a nossa aceleração é constante. Então, no movimento retilíneo uniformemente variado, nós temos aceleração constante. Para quem está ruim de memória, a aceleração é definida como a variação da velocidade com respeito ao tempo. Isto é, a aceleração é a taxa de variação da velocidade com respeito ao tempo. Bom, como a aceleração é constante, o gráfico de uma função constante vai ter essa cara aqui, ó. Isso aqui para quando nós temos A positivo, e se você, por acaso, tiver um movimento que o A seja negativo, vou aproveitar o mesmo gráfico, tá? Você vai ter uma coisa desse tipo aqui. Isso aqui, portanto, para A negativo, ok? Aí, a boa parte das pessoas diz, professor, A positivo representa movimento acelerado, A negativo, movimento retardado. Não, querido estudante. Nunca guarde isso, porque está errado, tá? Eu já vi até professor comentando isso de vez em quando, está completamente errado.
Na verdade, o sinal da aceleração sozinho só indica o sentido da aceleração. Uma vez que a aceleração é um vetor, se a aceleração é positiva e a outra aceleração é negativa, isso indica dois vetores que têm sentidos opostos. Só isso. Para saber se o movimento é acelerado ou retardado, nós temos que ir um pouco além. E aí, nós estabelecemos o seguinte: se A e V têm mesmo sinal, aí sim você tem movimento acelerado. Se por outro lado A e V têm sinais opostos, aí você tem movimento retardado. Então, A e V têm sinais opostos, aí você tem o movimento retardado. Tá bom? Então, por favor, não façam essa confusão, tá? O sinal da aceleração sozinho quer dizer nada. Ele tem que ser analisado junto com o sinal da velocidade. Se por acaso os dois sinais forem iguais, o movimento é acelerado. Se os dois sinais forem diferentes, o movimento é retardado. Tá bom? Professor, mesmo que eu tenha aceleração negativa e velocidade negativa, o movimento é acelerado? Sim, porque são o mesmo sinal. Tá claro, pessoal? Beleza? Bom, e aí, como eu disse, né, também para esse tipo de movimento nós teremos um conjunto de equações. Aqui a gente vai ter mais de uma equação, porque não só a posição muda, como a velocidade também muda. Então nós teremos duas equações e uma terceira equação, que é a combinação das duas primeiras. Bom, a primeira função que nos interessa é a função que nos dá a velocidade do corpo em relação ao tempo de movimento, para esse movimento, e ela é o v igual a v0 mais at, chamada nesse movimento de função horária da velocidade. Ela nos fornece a velocidade que o corpo tem para cada instante de tempo que a gente chutar. Opa. Ok? V igual a V0 mais AT. E, de novo, V por T é uma função de primeiro grau, e como a gente acabou de ver, o gráfico de qualquer função de primeiro grau é uma reta. Então, aqui nós temos duas possibilidades. A primeira é uma reta crescente, o que indica a aceleração, o termo que multiplica a variável, positiva, ou, sim, esse terminho aqui corresponde ao V0, o termo independente da função. Ou a outra possibilidade é que nós tenhamos uma função decrescente, o que indica aceleração negativa, e isso aqui é V0. Tá bom? A segunda função que a gente gostaria de tratar é a função horária da posição. Ela nos dá a posição que o corpo ocupa em cada instante de tempo. Nesse caso, no movimento uniformemente variado, S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Reparem que essa função ela é muito semelhante ao nosso S igual a S0. Opa! Ela é muito semelhante ao nosso S igual a S0 mais VT. Tem uma diferençazinha, né? Que aqui aparece a aceleração e ela difere-se, portanto, da nossa função anterior pela presença desse termo aqui, ó. Se você olhar o resto, S igual a S0 mais VT. É a mesma coisa. Mas agora nós temos a presença desse AT ao quadrado sobre 2, que garante o caráter de aceleração desse movimento. Ok? Bom, aqui nós não temos mais uma função de primeiro grau. Nós temos uma função de segundo grau no tempo. Então, o gráfico de qualquer função de segundo grau, como a gente sabe, é uma parábola. Pode ser uma parábola com concavidade voltada para cima, que acontece quando a aceleração é positiva, ou uma parábola com a concavidade voltada para baixo, que é o que se observa quando nós temos uma aceleração negativa. Ok? De novo, os termos independentes estão aqui. Então, aqui o termo independente é S0, tanto para a curva roxinha, quanto para a curva vermelhinha. Ok? E aí, essa terceira não é uma equação independente, mas é uma combinação dessas duas equações. Se eu combinar a função horária da velocidade com a função horária da posição,
eu chego na famosa equação de Torricelli, que é V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. O interessante da equação de Torricelli é que ela é a única das três que não contém o tempo. E justamente por não conter o tempo, ela às vezes é um bom atalho para a gente resolver um grande número de problemas. Tá bom? Bom, nosso resuminho não ia estar completo se eu não citasse um aspecto interessante. Existem dois problemas de movimento uniformemente variado que são especialmente importantes, que são o problema da queda livre e o problema do lançamento vertical. Nesses dois problemas, a aceleração constante é a nossa querida gravidade, que aqui na Terra vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Eu vou dar um truque para vocês, tá? De como escrever essas equações. Vejam, isso é um truque e você não precisa se limitar a ele. Mas ele funciona, ele é um bom atalho para boa parte dos problemas. Quando nós estamos tratando da queda livre, isto é, do problema em que um corpo cai, a gente pode atribuir para este caso a gravidade como tendo sinal positivo. E aí as funções horárias, essas que a gente acabou de escrever, vão ser reescritas da seguinte forma. V igual a V0 mais GT, porque a aceleração agora é gravidade. H igual a V0T mais GT ao quadrado sobre 2. Quer dizer, o deslocamento, que é S menos S0, pode ser substituído pela altura que o corpo ocupa. E, finalmente, Torricelli, que fica V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2GH. Só reescrevi as equações. Se for um lançamento vertical, quando a gente joga um corpo para cima, aí a gente vai adotar a gravidade negativa. Repito, só por conveniência, ok? E as equações vão poder ser reescritas como V igual a V0 menos GT, H igual a V0T menos GT ao quadrado sobre 2, e Torricelli, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado menos 2GH. Uma mão na roda para você poder atacar a maioria dos problemas de queda livre e lançamento vertical, tá bom? Vamos ao terceiro tipo de movimento. Esse terceiro é bem rápido, embora ele seja mais complicadinho, que é o lançamento oblíquo ou movimento parabólico. Movimento parabólico, evidentemente, a trajetória do corpo é uma parábola, né? E o curioso é que ele é uma combinação de dois movimentos. Na horizontal, isto é, no eixo X, vamos adotar aqui então o sistema de coordenadas, eu vou usar aqui para cima. Nós temos o eixo Y, para a direita cresce o eixo X, tá? Vou adotar ainda que a gravidade é um vetor que atua para baixo, ok? E para baixo eu vou adotá-la positiva, por conveniência, tá? Na horizontal, nós temos um movimento retilíneo uniforme, porque se a gravidade é a única aceleração e ela atua para baixo, o movimento para frente ele é uniforme. E aí o movimento vai ser governado pela equação que a gente já conhece, que é o nosso S igual a S0 mais VT. Aqui é muito conveniente a gente escrever isso aqui de uma maneira um pouco diferente, assim, ó. Deixa eu escrever só dessa outra forma, que aquela é mais conveniente. Como sendo V0x igual a distância que o corpo vai percorrer na direção x sobre o tempo. Professor, por que V0x? Já vou explicar, querido estudante. E, por outro lado, na vertical, nós temos um movimento uniformemente variado, porque nós temos a gravidade como aceleração única atuando na vertical. Então, enquanto o corpo está subindo, ele se comporta como se estivesse no lançamento vertical. Enquanto ele estiver descendo, ele vai se comportar como se estivesse numa queda livre, né? Os dois movimentos, em x e y, não conversam entre si. Esse é o chamado princípio da independência dos movimentos. Quando dois ou mais movimentos atuam no corpo, cada um deles se passa como se o outro não existisse. Então, por exemplo, na vertical, na subida, nós teremos as funções que a gente acabou de ver, né? Aqui a gente tem, portanto, um movimento uniformemente variado, e a gente vai ter o Vy, a velocidade que ele ocupa na vertical, é V0y menos GT, estou falando da subida, H igual a V0yt menos GT ao quadrado sobre 2,
E, finalmente, v ao quadrado, vy ao quadrado, igual a v0y ao quadrado, menos 2gh. Ok? Então, estão aí as funções horárias também para o lançamento oblíquo. Reparem que eu não vou escrever a função horária da posição no lançamento oblíquo, porque isso não é cobrado em vestibular. Isso até é relevante para um vestibular de militares tipo ITA, IME, mas aqui não vou entrar nesse mérito, tá? Mas, de todo modo, a equação que governaria a posição desse corpo em cima dessa linha azul seria a equação de uma parábola. E aí, na matemática, lá nas cônicas, a gente vai estudar parábolas do modo adequado, tá? A distância que esse corpo ocupa na direção x a gente chama de alcance. Aqui eu representei por A, e esse h aqui é a altura máxima. Uma coisa interessante de notar aqui, querido estudante, é que esse vetor velocidade v0, ele é constante na direção x, mas ele varia na direção y. Quer dizer o seguinte, ó, vamos deixar mais claro. Eu posso decompor essa velocidade v0 em duas componentes. Uma componente ao longo da direção x, para a qual eu dou o nome de v0x. Essa é constante, porque não tem aceleração em x. E uma componente ao longo da direção y, que eu chamo de v0y. E essa varia devido à presença da gravidade. Ok? Como é constante a velocidade na direção x e em y ela diminui, vamos pensar um pouco. Qual a velocidade que o corpo tem no topo da trajetória? Zero. Pelo menos, se você pensar no movimento vertical, a velocidade que o corpo tem no topo da trajetória é zero. Então é de se esperar que no topo da trajetória, este Vy que está aqui, ele passe a ser zero. Mas em x a velocidade não varia. O que isso quer dizer? Que lá no topo da trajetória, o corpo vai ter apenas velocidade na direção x, que por sinal será o mesmo v0x que ele tinha no começo. Já o Vy é nulo no topo da trajetória. Isso ajuda a resolver um sem número de problemas aqui em lançamento oblíquo, tá? Agora, o ponto em que os alunos mais têm dúvida em lançamento oblíquo é um ponto relativamente bobo. Como que ficam escritos V0x e V0y nas suas componentes? Como que fica escrito as componentes x e y do nosso vetor V0? Em termos de V0 e de θ, que são os dois dados que o problema sempre te fornece de começo. Olha só, aluno. Você está vendo que V0x toca o ângulo θ? Dá para notar aqui, ó, que se eu quiser, eu posso fechar um triângulo retângulo. E aí o V0x seria o cateto adjacente desse triângulo retângulo e V0 seria a hipotenusa. Usando, portanto, o cosseno, a gente consegue mostrar que V0x é V0 cosseno de θ. E se V0x é o V0 cosseno, V0y é V0 seno de θ. Então guarda da seguinte forma, aluno. Isso é uma dica bacana. No meio da prova você está desesperado, você não tem que pensar muito, vai por aí. O vetor que toca o ângulo sempre é a resultante vezes cosseno. O que não toca, portanto, é a resultante vezes seno. Dá para ver por aqui, né? V0x toca o ângulo θ, então ele é a resultante vezes cosseno de θ. Tá bom? Vamos em frente. Eu disse que dá para fazer todos eles, né? Vamos agora para o movimento circular uniforme. Tem bastante coisa para falar do movimento circular, mas vamos falar do básico. Primeiro, pessoal, vamos considerar aqui um corpo, então, que siga numa trajetória circular, num arco de circunferência, convenientemente aqui no sentido anti-horário. Aqui, portanto, sentido horário, desculpe. Aqui ele apresenta uma velocidade v nesse ponto, enquanto nesse ponto aqui ele apresenta uma velocidade v para cá. Repare que eu chamei as duas velocidades de v, o que quer dizer que o módulo dessa velocidade é o mesmo, ele não muda. Mas dá para notar que a direção do vetor velocidade mudou. Como a velocidade é um vetor, havendo uma mudança de módulo ou de direção, houve uma mudança. E mudanças na velocidade são descritas por uma grandeza chamada aceleração. Então, o fato da velocidade, embora não ter mudado o seu módulo, ter mudado a direção, implica que há uma aceleração no sistema. Guarda isso, querido aluno. Todo movimento circular sempre está sujeito a uma aceleração chamada aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, portanto, é responsável por variar a direção da velocidade. E ela é uma fórmula muito importante, ela é dada por velocidade ao quadrado sobre r, em que este r
é justamente o raio da trajetória, tal qual eu simbolizei ali do lado. Tá bom? Opa, de novo isso aqui. Tá aí, aceleração centrípeta, v ao quadrado sobre r, essa fórmula é importantíssima. Quando a gente estuda no curso regular, a gente vê um caminhão de fórmula de movimento circular, não é? Pois bem, não precisa decorar aquele caminhão de fórmula. Com apenas 4 fórmulas você resolve tudo. Uma delas é a da aceleração centrípeta. A outra é a fórmula que liga a velocidade tangencial. Repara que o nome velocidade tangencial é bem a calhar, né? Porque essa velocidade é tangente à trajetória em cada ponto, com a velocidade que mede a quantidade de ângulos, a quantidade de graus ou de radianos percorridos por segundo, a chamada velocidade angular. A relação que há entre a velocidade tangencial v e a velocidade angular, que a gente chama de ômega, é essa aqui, ó. V igual a ômega r, ok? Em que este ômega que está aí, conforme eu disse, é a nossa querida velocidade angular, geralmente medida em radianos por segundo, ok? Essa é a segunda fórmula que você precisa guardar. Quem é essa velocidade angular, Fracalossi? Bom, a velocidade angular ela pode ser escrita como 2π vezes a frequência. E, por sua vez, a frequência nada mais é do que o inverso do período. Com isso aqui você resolve tudo, querido estudante. Todos os problemas de movimento circular dependem apenas dessas 4 fórmulas. Ah, professor, mas tem fórmula tipo V igual a 2πfr. Eu preciso saber isso? Querido, V igual a 2πfr, só para dar um exemplo, é você pegar o ômega, que é 2πf, e jogá-lo aqui dentro. V igual a 2πfr. Você não precisa decorar todas as relações. Você só precisa guardar essas. O resto você consegue pular de uma para outra sem muita dificuldade. Só para nos lembrar, a frequência corresponde ao número de voltas por intervalo de tempo, enquanto o período é o tempo que se gasta para dar uma volta. Uma dica importante, que a gente não vai tratar aqui nesse momento, é, porque isso cai muito, especialmente no Enem, estude transmissão de movimentos. Porque, como eu disse, isso cai demais. Então, 2 rodas ligadas pelo mesmo eixo, 2 rodas ligadas por contato, 2 rodas ligadas por uma correia, isso cai muito. Então, a transmissão de movimento, ou como alguns chamam, acoplamento, isso é importante. Finalmente, pessoal, o último tipo de movimento que a gente queria tratar, normalmente se trata de separado dos demais. Aqui não tem necessidade de tratá-lo assim, é o nosso querido movimento harmônico simples. O movimento harmônico simples é um movimento que acontece num pêndulo, no sistema massa-mola, é um movimento oscilatório, isto é, o corpo vai varrer as mesmas posições em intervalos regulares de tempo, e ele é conservativo. A energia nele se conserva, ok? Bom, aqui tem um exemplo do sistema massa-mola, né? Então vamos supor que esse bloquinho azul tenha uma massinha M, ele está preso a uma mola cuja constante elástica é K, e ele está afastado da posição de equilíbrio de X. Uma coisa interessante aqui é a seguinte, o maior valor que o X pode ter, o X máximo, a gente simboliza por mais ou menos, porque pode ser de um lado ou outro, A. E este A recebe o nome de amplitude. Então, a maior posição que o corpo ocupa em relação à sua posição de equilíbrio zero, isto é, o maior afastamento que o corpo experimenta em relação ao equilíbrio, recebe o nome de amplitude. Ok? As equações do ω/S são muito pouco cobradas no Enem. Podem aparecer na prova da FUVEST, ou da Unicamp, ou da Unesp. Então é bom você ficar atento. Provas de vestibulares de particulares tradicionais, para medicina, também costumam cobrar as equações do movimento harmônico. Então é bom saber. São elas, escrevendo x ao invés de s nesse caso, para posição, x é igual a amplitude, cosseno de ômega-t mais φ0. Esse ômega aqui a gente passa a chamar de frequência angular, mas ele é análogo à velocidade angular que a gente estudou. Esse φ0 recebe o nome de fase e está relacionado à posição inicial que o sistema ocupa durante a oscilação. A função horária da velocidade é v igual a menos ômega a seno de ômega t
mais φ0. E essa é a menos importante de todas, ela é muito pouco cobrada. E finalmente a aceleração, ela pode ser escrita como menos ômega ao quadrado A cosseno de ômega t mais φ0. Aqui cabe um comentário interessante. Repara que como A cosseno de ômega t mais φ0 é x, a gente pode escrever a aceleração do movimento harmônico como menos ômega ao quadrado x. E talvez o comentário mais importante do movimento harmônico seja o seguinte: existe uma analogia entre o movimento harmônico e o movimento circular uniforme, que é a seguinte: o mhs é a projeção do MCU em uma dimensão. Ou seja, se você tem um corpo em movimento circular uniforme e você quer projetar esse movimento em uma linha, você vai ter que esse movimento circular vira um movimento oscilatório. Isso já caiu inclusive no Enem. Fechado, caro estudante. Tá aí, dá para dar todo o conteúdo de cinemática então, pelo menos o basicão dele, aqui tem 90% do que pode cair de cinemática na sua prova, em um tempo de aproximadamente 10 a 15 minutos. Se você gostou do vídeo, deixa lá o seu like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal e marque o sininho para você poder receber as notificações. Em breve a gente vai ter mais coisa, que é um curso só desenvolvido para você e focado nas suas dúvidas para que você consiga caminhar sozinho com uma metodologia totalmente inovadora. Acesse o Instagram do Dr. Físico e acompanhe todos os vídeos e posts que a gente for fazendo, e lá você vai ter todas as dicas de como se inscrever numa das nossas salas de aula virtuais. Beleza? Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.